Nós viemos de uma geração que não foi preparada envelhecer. Ninguém falava sobre isso. Mas eu lembro, você deve lembrar também, Denise, que do nosso tempo, quando a gente olhava para alguém de 50 anos, era uma senhorinha de Sim. cocozinho, de cabelo Uhum. branco, sentada fazendo Sim. tricô. Tá E na varanda hoje, esperando morrer, as senhorinhas de né? 50, 60 anos, a gente está na academia, está caminhando, está Sim. indo no dermatologista para parecer que tem 40, né? Parecer um pouco menos. Então, a gente foi mudando a nossa cultura. Você, Daisy, em casa, acredito que foi diferente. Teus pais já têm uma Sim. cultura melhor de preparar você para envelhecer, Na né? verdade, é o que tu falou, assim, meus avós, pra mim, já eram velhos, não eram pessoas É como se tu novas, nunca né? Já conheceu eles jovem. nunca conheci eles novos, jovens, assim, a aparência já era de vô mesmo, né? Ao contrário da mãe, que hoje eu acredito que É vó, que os meus sobrinhos Netos, olham e, nossa, né? Tem a uma avó vó jovem. jovem, né? avó pra Jovem, frente. isso. É. Então, a gente vê que com o tempo também eu acho que as pessoas estão se cuidando mais, né? E isso mostra no semblante mesmo da pessoa, que ela tá mais jovem por causa da aparência, porque ela vem se cuidando mais, coisa que nossos antepassados, nossos avós não tinham essa oportunidade de conhecer métodos e até de se cuidar. Era mais Exatamente. trabalho, era Justamente, mais justamente. o braçal, então É. eles se desgastavam muito mais, né? Informações eram menos, É, né? Você como jornalista sabe, hoje tem informações boas e ruins, né? Tem muito fake, Sim, tem mas, de tudo, mas tem né? muita coisa boa. sim, Tem. sim. Hoje a gente não pode dizer que não tem informação. A informação está ao acesso de qualquer pessoa, né? Claro, como o doutor Roberto falou, a gente tem que selecionar e muito bem as informações, porque você abre ali o Instagram, É também muita informação, né? muita coisa, pessoas que se Todo mundo sabe dizem tudo. doutor disso, doutor daquilo, mas não tem uma vivência, uma experiência para poder falar Até sobre, acho né? que antigamente a gente tinha que ficar caçando aquilo que a gente É. queria saber. Hoje na internet tem tanto que a gente nem sabe Tem mais o que que. É. peneirar o que vai É, A ler. gente já tem que fazer uma seleção o sim. que vai olhar, né? Falando sobre isso, eu gostaria de conversar sobre isso com a Denise. A Denise passou por alguns problemas de saúde, assim como eu também, meu foco passou a ser olhar para a saúde, cuidar de mim de uma maneira diferente quando eu perdi minha mãe. Né? Quando minha mãe, super jovem, com 54 anos de idade, extremamente ativa, trabalhando, independente em todos os sentidos, infartou e morreu. E aí a gente para e fala: opa, peraí, como assim? Eu até pensava que algum dia eu poderia não ter a minha mãe presente, mas você pensa que vai começar a pensar nisso lá pelos 80. E também tem o preparo, né? Eu É. acho que. E a gente não se prepara para isso, e você literalmente leva um susto, mas você repensa a sua vida. Ali eu comecei a olhar. Depois que eu casei com o Roberto trouxe muito mais esse conceito para mim, né? Do quanto os nossos hábitos familiares, se forem mantidos, a tendência é que a gente tenha os mesmos problemas. Se a minha mãe teve problema do coração, aliás, eu tenho problema no coração também. Manter os mesmos hábitos, né? Exatamente. Pelos hábitos, em Uhum. todos os aspectos, hábitos alimentares, Tudo. atitudes, tudo. A nossa Emocionais. genética, vocês sabem, o doutor Roberto sempre fala aqui, a nossa predisposição genética para qualquer problema é só 30%. Então, e a gente acha que, não, eu sou gordinho porque minha mãe era gordinha. Não, eu sou Uhum. gordinho porque eu como a minha mãe. Porque eu não como salada, Sim. porque eu não Coitada me da mãe, a culpa era exercito, dela. Sim. né? São hábitos de vida, é a Uhum. nossa ambiência que influencia muito mais. Uhum. E a gente só tem esse conceito agora, então a gente começa a cuidar. Mas eu queria saber da Denise. Você, Denise, veio já de uma família que tinha o hábito de se cuidar ou você? Porque a Denise, ela se exercita, ela caminha. Lá em Brasília, ela faz altos vídeos caminhando na lagoa, lá maravilhosos os cenários. E ela tem um ótimo geriatra Não, também. Está sempre no médico dizem que ela fazendo. caminha por Brasília toda. Exato. Brasília é pequena para ela, É. né? E ela se cuida muito, a gente sabe disso, tá sempre fazendo os exames, cuidando da rotina. Mas você já veio com esse hábito de família ou você adquiriu isso após os problemas de saúde que você teve? É, a minha mãe, até, né, vamos falar um pouquinho nela, que a gente, a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre se cuidou na alimentação. Minha mãe sempre foi muito elegante, Magrinha, linda? magra, sempre Toda muito. durinha. É verdade, é verdade. Ela levantar, quando eu chegava da escola, eu começava a chorar, doutor. Por quê? Mãe, a senhora vai sair. Ela falou, eu não vou sair, filha.
ela se arrumava como ela fosse sair. Tava sempre bonita. Linda e de avental. Daí, Que porque eu sabia bonitinho. que ela tirava aquele avental e ela já saía. Já tava bonita. Tava bonita. Mãe, daí ela dizia, filho, eu não vou sair. Então, a minha mãe também sempre cuidou da alimentação Muito vaidosa nossa. ela era. Que legal. Importante também. Ela cuidava da nossa alimentação, ela realmente também, ela não trabalhava fora, ela se dedicou a nós, filhos, nós somos em 4, eu e mais 3 irmãos. Então, ela fazia a comida muito gostosa, muito legumes, muito verduras. E nós era de uma família bem simples. Eu vim de uma família bem simples, só que, graças a Deus, nós Não faltava, não né? faltava o pão de cada dia.